Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Agora eu estou com a caneta na mão, porque eu quero ficar balançando uma caneta na hora de gravar. E se você não me conhece, meu nome é Maísa, eu estou cursando Sistemas e Mídias Digitais. E por que eu falo o que eu estou cursando? Por quê, galera? Porque vocês estão aqui para saber de quê? Se você já viu o título do vídeo, se você já viu a thumbnail, você já sabe do que eu vou falar. Então esse é mais um vídeo da série Todas as minhas cadeiras do curso de Sistemas e Mídias Digitais. E hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas cadeiras do segundo semestre. Se você não viu o primeiro dessa série, é só vir aqui nesse cardzinho, acho que é desse ou é desse lado, aí sobre todas as minhas cadeiras do primeiro semestre. E eu contei umas coisas minhas também aí de como foi o meu processo no curso. Mas vamos para o vídeo. Fiz 5 cadeiras, né? Se você já viu o primeiro vídeo, você sabe que o SMD ele tem uma estrutura indicada para você fazer 5 cadeiras por semestre. E aí eu fiz mais 5 cadeiras no segundo semestre. Uma delas eu repeti porque eu consegui ter a proeza de reprovar programação, tendo feito 3 anos de curso técnico de informática, mas eu reprovei programação na faculdade. Então eu vou contar como foi a minha segunda experiência com programação no SMD, porque eu fiz no primeiro semestre uma cadeira de programação com um professor específico, e esse professor tem uma metodologia, a linguagem de programação que ele usava era outra, e depois eu fiz a cadeira novamente, então eu fiz com um outro professor que tem outra metodologia. Dessa vez eu passei, amigos, dessa vez eu passei. Vou começar com ela, né, já que eu tô falando aqui, resolvi abrir o jogo e falar sobre programação 1. Ai, Maísa, como foi a cadeira? Como eu já tinha um conhecimento aí de programação, eu já sabia como fazer algumas coisas. E aí, galera, é tudo muito básico. A programação, ela começa de todo jeito para todo mundo. Você vai aprender a parte lógica e como é programação 1, você vai seguir if else, estrutura de... Faz tanto tempo que eu não vejo programação que eu não lembro mais nem quais são os nomes. Mas estrutura de repetição, variáveis e por aí vai. Essa cadeira de programação, eu gostei muito da linguagem que eu nunca tinha tido contato, que foi Python, né? Aí para os novatos aí na programação, vocês já devem estar começando com Python. Mas eu posso fazer um vídeo no canal falando sobre a minha história na programação, mas eu comecei a programar em Java. Então eu aprendi programação com Java. Aí você já pega e já imagina. Eu comecei a estudar programação com Java, né, que é para você fazer um oi, você tem system.out.println, abre parênteses, 2 pontos. E aí você vem com o Python, que para você fazer sair qualquer tipo de comando, você simplesmente é um comando muito simples. E aí saiu o Hello World, né, que é a primeira aí da programação. Então foi mais fácil, porque eu já tinha um conhecimento aí da lógica, eu já tinha feito o curso de informática, eu já tinha passado pela cadeira de programação do semestre anterior e eu achei o Python muito mais simples do que qualquer outra linguagem de programação que eu já tinha começado. Voltei. Eu estou nervosa porque vou abrir aqui o jogo para vocês, mas eu me organizei para gravar e parece que quando eu me organizo, todo mundo aqui na vizinhança percebe que eu tô me organizando para gravar, então a bagunça aqui tá feita. Então eu tô quase nervosa, mas gostei do cenário, gostei das coisinhas, espero que vocês também gostem e não se incomodem com algumas coisas que acontecem. Tô até de fonezinho, ó, pra ficar mais... Então, a cadeira de programação que eu fiz novamente, né, eu expliquei mais sobre isso no outro vídeo, onde eu falei de programação 1, então eu refiz a cadeira. A cadeira foi tranquila, não foi uma cadeira ruim, foi uma cadeira que eu consegui passar, porque eu já tinha os conhecimentos e tudo mais. Então, de boa. E aí, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu tô contando aqui a minha experiência no SMD e eu tô contando como foi a minha trajetória. Eu tenho colegas que seguiram o curso perfeitamente e então eles fizeram cadeiras diferentes em momentos diferentes. Porque de um tempo, eu acho que a partir do terceiro, quarto semestre, eu me soltei um pouco da galera da minha turma, até porque propriamente cada um vai se separando, né? Na faculdade você não segue a sua turma fielmente, assim, para quem tá com essa expectativa de seguir com uma amizade específica, até é possível, eu acho, uma amizade específica, mas uma turma, um grupo, você não consegue seguir, porque na faculdade você vai fazer cadeiras diferentes, você vai encontrar pessoas diferentes, professores diferentes, turnos diferentes, então eu me soltei muito dos meus amigos nessa época e várias cadeiras eu fiz com experiências com outras pessoas. Eu até brinco que eu acho que eu rodei muito no SMD porque eu nunca fiz trabalhos
com grupos específicos. Eu não tinha minha panelinha. Então eu tinha que formar a minha panelinha em cada cadeira, né? Em panelinha, assim, grupos. Eu já peguei cadeira no noturno, eu já fiz trabalho com o pessoal do terceiro semestre, na época que eu era do quinto, eu já fiz trabalho com o pessoal na época que eu era do terceiro, eu já fiz com o pessoal que já era mais à frente. Então eu fui muito salada mista, né, no decorrer do curso. Aí a segunda cadeira que eu vou falar aqui com vocês é Comunicação Visual 1. Eu tenho um adendo para falar para vocês. O segundo semestre eu ainda fiz ele remoto. Então, grande parte das coisas que eu vi ainda estava no formato remoto, né, por conta da pandemia. Então, eu não conseguia sair para ir fazer outra coisa, né? Eu não conseguia ir me deslocar até o bloco. Então, a estrutura da cadeira era um pouco diferente. Mas Comunicação Visual 1 é uma cadeira basicamente voltada para o design. Então, ali você começa a aprender os princípios básicos do design, como, por exemplo, hierarquia, contraste. Se você é designer, você está entendendo do que eu estou falando. E ponto, reta, cores. Então, você vai aprender esse conceito do design, né? Do design. E foi uma cadeira, gente, que me traumatizou muito. E eu vou explicar para vocês por quê. Antes de eu começar a entrar para o SMD, eu já mexia ali em algumas coisas no Canva, em outras ferramentas ali de design. Eu tinha muito vício do design, de coisas que eu fazia muito errado. E foi uma cadeira que eu aprendi muito, porque eu entendi ali, eu acho que foi nessa cadeira que eu entendi que o design, ele não é ser bonito ou ser estética, não é só a estética. Ele tem a funcionalidade, ele tem as coisas que funcionam e as coisas que não precisam estar naquele ambiente. Então, quando eu vejo algo de design que é muito grotesco, que tem muita coisa, eu fico desesperada, porque eu penso, calma, é muita coisa e não precisa dessa quantidade de informação. Você entende conceitos de design como minimalismo. Então, foi uma cadeira que eu achei muito interessante, mas foi uma cadeira que me traumatizou muito. Eu fiquei muito traumatizada em Comunicação Visual 1, porque eu percebi que eu tinha muito vício. Mas é uma cadeira muito boa. A segunda cadeira que eu tenho para falar para vocês é Direção de Arte para Multimídia. E aqui eu vou falar um detalhe muito importante. Direção de Arte para Multimídia, ela é desse semestre? Não, ela não é desse semestre. Direção de Arte para Multimídia já é aí a partir do quinto, sexto semestre. Eu acho que tiveram alguns amigos meus que pegaram no quinto semestre. E eu peguei no segundo. Então, daí você já tira a diferença, né, de perspectiva do curso que eu tive. O que aconteceu? Fiz direção de arte para multimídia e na época que eu fiz, foi remoto. Mais uma vez, estou aqui falando que foi remoto. Então, eu fiz com 2 professores e foi uma cadeira muito interessante, porque foi uma cadeira que eu olhei para o lado da direção de arte e eu vi coisas que eu gostava, porque você tinha aquele planejamento de produzir uma peça, de produzir uma coisa. E eu lembro que foi ali que eu entendi o que era rebrand, porque a gente tinha que fazer o rebrand da logo do SMD para motion design, foi quando eu entendi alguns conceitos. Então, direção de arte para multimídia é você planejar, basicamente, o processo de desenvolvimento de algo para uma multimídia. Basicamente, a gente faz muito isso, só que dessa vez a gente tinha que usar o design thinking. E foi quando eu me introduzi em algumas partes com Design Thinking. Eu comprei até o livro depois. Se vocês perceberem, eu gosto muito de ler, então eu aproveitava para os livros que eu tinha condições de ter no curso, eu acabava comprando ou até mesmo ganhando. Acho que Design Thinking foi um livro que eu ganhei, inclusive. Eu não comprei, mas eu ganhei. Então é um livro muito bom, eu ainda não li. Mas eu tenho muita curiosidade desses conceitos de design. Ela tem alguns trabalhos que são muito legais de fazer, porque você tem todo aquele processo de desenvolvimento. Eu acho que com o passar do tempo você vai entendendo que o SMD, ele é um curso onde você aprende muito mais a planejar para poder desenvolver, para colocar a mão na massa. Porque às vezes quando a gente vai começar um trabalho, a gente não se planeja muito, a gente não pensa muito. O SMD, ele é muito de projetar, de você pensar naquilo. E aí a terceira cadeira é Cognição e Tecnologias. E Cognição e Tecnologias foi uma cadeira muito boa. Nessa cadeira em específico, eu conheci grandes amigos que eu tenho até hoje no curso.
É uma cadeira que, para mim, por ser remota, me possibilitou fazer coisas muito boas, como fazer trabalhos durante toda a madrugada. Essa foi a cadeira que eu mais fiz trabalhos na madrugada. A gente tinha que, basicamente, criar um jogo, né? A gente tinha que criar um jogo, basicamente, onde a gente explicasse algum dos conceitos de cognição, que eram conceitos que a gente via na cadeira. Então, o SMD, ele puxa muito para a educação, ele puxa para a educação, para o desenvolvimento, para a tecnologia, para a arte, para o design, e essa é uma parte da educação que você tem no SMD. Eu fiz cognição, a gente via várias correntes como behaviorismo, pragmatismo. Então, eram coisas que a gente ia aprendendo, muito interessantes para a gente trabalhar em vários conceitos como design, ou até mesmo em outra área da multimídia e tudo mais. Mas era uma cadeira que puxava para a educação. E eu era apaixonada nessa cadeira, eu achei uma cadeira muito divertida, muito dinâmica. Foi ali onde eu montei aqui, eu vou expor para vocês. Era participante de um grupo chamado Equipe, e a equipe me seguiu por muito tempo dentro do SMD. Quando a gente podia estar junto, a gente fazia um trabalho junto e era muito divertido. Mas por conta da minha bagunça que eu tive no curso, eu acabei me soltando um pouco, e os meninos também. Outras pessoas tiveram outras perspectivas de vida. Alguns começaram a trabalhar, outros tinham que pegar cadeira em outros horários. Então, a gente se soltou um pouco mais. Até hoje a equipe existe. E quando a gente pode, a gente usa esse nome da equipe. Mas foi aí que foi fundado o grupo Equipe. E foi bem legal. E a outra cadeira é narrativas multimídias. Essa cadeira, eu vou ser muito sincera com vocês, eu fico um pouco triste de não ter conseguido aproveitar tanto essa cadeira. Nessa época, estava remoto, e eu tenho a perspectiva de que essa é uma das cadeiras que, se eu tivesse feito no presencial, teria aproveitado muito melhor. Porque o que você aprende em narrativas multimídias? Basicamente, a jornada do herói. Sabe a jornada do herói? Que tem o herói, aí tem o vilão, e aí o herói tem que ter uma história, tem aquele pico, tem todo aquele conceito. É basicamente isso que você aprende na... Eu sinto que eu não aproveitei tanto a cadeira, então, eu sinto que eu não aproveitei tanto essa cadeira, mas é uma cadeira muito divertida e um conceito que hoje é funcional para tudo, né? Em narrativas multimídias, você basicamente aprende storytelling. E eu acho que essa cadeira, na minha perspectiva, essa cadeira não deveria estar no começo do curso. Ela deveria estar mais para o final, porque no final do curso, o aluno consegue ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva de trabalho, algo que ele já está ali com aquela ideia formada do que ele quer ser, se ele quer ser mais desenvolvedor, se ele quer ser mais produtor, se ele quer trabalhar com design. Então, o storytelling vai ajudar muito você, independente de qual seja a profissão que você quer seguir. Porque você, de qualquer forma, tudo na nossa vida, inclusive este vídeo, você está montando uma história. Você precisa reter a atenção daquela pessoa. A pessoa precisa te ouvir, precisa saber aquela história. E para a história ser boa, precisa ter um personagem, precisa ter um vilão, precisa ter vários outros personagens. Então, foi uma cadeira muito boa, mas eu sinto que eu não aproveitei tanto quanto eu deveria. E é uma cadeira onde você trabalha basicamente a jornada do herói. Ela puxa muito mais pro lado de games, né? Porque quando você desenvolve jogos, que o SMD também é um curso que desenvolve jogos, precisa ter essa narrativa, né? Você precisa montar isso, contra quem você vai lutar, o que você vai fazer, e para onde que puxa, e o que vai, e é isso, é uma cadeira muito boa. Então essas foram as minhas 5 cadeiras do segundo semestre de SMD. Agora vocês vão entender que eu não segui o curso no formato que ele deveria ser seguido. Eu fiz cadeiras muito diferentes do que os meus amigos fizeram. Por exemplo, direção de arte eu peguei no segundo, alguns amigos meus pegaram no quinto. O meu curso foi feito de um formato diferente. Mas ainda assim, eu sinto que está sendo bem proveitoso. Eu tô aí, falta mais ou menos um ano para eu acabar. Então, eu tô bem feliz, né, com o que eu tenho feito até hoje no SMD. E eu acho que esse quadro aqui do canal faz eu lembrar a minha trajetória no SMD. E faz eu ver o quanto foi bom e o quanto foi proveitoso e o quanto que foi divertido fazer esse curso, que é um curso, assim, que eu sou apaixonada. Eu já tive muita raiva em alguns momentos muito específicos,
mas é um curso gostoso, dinâmico, divertido. Não tem como você se cansar dentro do SMD. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô ficando por aqui. E comentem aqui o que vocês querem saber, alguma dúvida sobre cadeiras, vídeos que vocês querem ver no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com algum amigo que quer fazer SMD, que está pensando em algum curso na faculdade, ou até mesmo alguém que queira saber sobre a própria faculdade. Eu acho que eu consigo fazer alguns vídeos falando sobre a UFC. Eu sempre gosto de incentivar muito o estudo na Federal, porque o ensino público ele é muito importante, principalmente para algumas classes. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.